Olá, professores! É com grande alegria que eu dou as boas-vindas a todos vocês, professores de Ciências e Biologia, para esse momento muito especial, nossas contribuições aqui para o Planejamento Escolar 2025. Eu sou Fabiana Gomes, PEC, aqui na Diretoria de Ensino Região Suzano, e passo a palavra para que as minhas colegas possam se apresentar. Olá, eu sou a Camila Rocha, professora especialista em currículo. Passo a palavra para as nossas convidadas especiais se apresentarem. Olá, professores, eu agradeço às PECs pelo convite. Eu sou Marinete Oliveira, PEC também na Diretoria de Ensino Região de Suzano, atuando no programa Multiplica SP, #professores. Olá, agradeço o convite, meninas, muito obrigada. Eu sou a Mídiam, também sou PEC, Multiplica aqui da região de Suzano. Bom, professores, para o dia de hoje, nós pensamos numa trilha formativa e então caminharemos conversando sobre as premissas pedagógicas de ciências e biologia. Vamos abordar o escopo sequência, o material digital e o material impresso, nossa grande novidade para 2025, e também falaremos um pouquinho sobre as mudanças e os caminhos que foram pensados para esses dois componentes no ano de 2025. Seguindo, nós temos os nossos objetivos, que então é explicar essas principais mudanças nos nossos dois componentes, né? Ciências e biologia. E aí, então nós vamos destacar essas atualizações nessas diretrizes e nos conteúdos. Também apresentar o material impresso, que é o caderno do estudante, trazendo aí uma oportunidade para que vocês possam observar a estrutura, a organização e também a forma, né, possibilidades de formas e utilização lá na sua aula. E ainda fornecer orientações práticas para a implementação dessas mudanças, garantindo assim uma segurança, um preparo de vocês, professores, aí no desenvolvimento das suas aulas. Bem, colegas, imaginamos que esta seja uma imagem bastante conhecida por todos os professores, em especial para os professores de biologia e de ciências. Se nós fizéssemos aqui uma reflexão sobre tudo o que ela pode nos remeter, muito provavelmente nós associaríamos as questões de mudança, de transformação, de processos, e é justamente nessa perspectiva que nós os convidamos para continuar esse diálogo pedagógico e pensar algumas questões que precisam ser ampliadas, iniciadas nesse momento de planejamento. Mas sem perder esse foco de que todas as inovações, todas as mudanças aqui trazidas são mudanças que precisam colaborar nesse desenvolvimento da aprendizagem dos nossos estudantes. Assim como nós observamos na metamorfose, nós também teremos etapas com suas características próprias, mas que têm um objetivo maior. E é justamente pensando nesse objetivo maior, de uma aprendizagem significativa, que nós apresentamos todas essas mudanças, né? E também propomos considerar tudo aquilo que nós já desenvolvemos significativamente com os nossos estudantes, compreendendo e respeitando cada uma das realidades. Sigamos. E como é que a gente consegue ter acesso a essas informações? Tem do escopo sequência. Vou passar uma breve informação de como acessar o escopo sequência. Seria legal se vocês fizessem o caminho junto comigo. Vamos lá? Nós temos aqui, então, no nosso repositório, acessar o repositório CMSP. Dentro do CMSP, nós precisamos de ir em acervo digital, materiais pedagógicos, ementas e escopo sequência. Não se esqueça que é o ano de 2025. Clique em URL, ao qual nós seremos direcionados a um drive. Dentro desse drive, você vai ver todas as etapas de ensino e as disciplinas. Você vai clicar na sua e abrirá, então, o escopo sequência da sua disciplina com as habilidades e as temáticas. Agora vamos falar também do material digital e a novidade, que é o material impresso. Passa a palavra, Camila. Obrigada, Midi.
Então, aqui a gente tem o nosso material digital, ele vem aí com uma carinha nova, né? Mas a nossa grande novidade está no nosso material impresso, né? Material impresso ou o livro do estudante. Eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente conhecer um pouquinho dele, tá? Então, aqui. Só um minutinho. Vou estar compartilhando aqui. Agora sim. Então, o livro do estudante. Aqui eu separei para vocês o da primeira série do ensino médio, de Física, Biologia e Química. Vou apresentar um pouquinho. Aqui nessa partezinha de apresentação, a gente pode ver que nas páginas vai vir o número da aula correspondente ali com a nossa aula digital, o título dessa aula, um resumo, que é uma sistematização dos principais conceitos abordados ali na nossa aula digital. Isso mostra para a gente que a gente não abandona aquele nosso material digital, ele permanece, a gente continua utilizando, e o material impresso, ele vem como um diário de bordo, ali para os alunos registrarem, escrever, colocar tudo que eles precisam. Então, vamos lá, eu vou passar aqui, vamos lá para a página 55, por um acaso, viu? Porque é biologia. Então, aqui, biologia, e aí, aula 1. Nós temos o título, né? Fluxo de energia, cadeias e teias alimentares. A gente vai ter o resumo dessa aula e depois a parte na prática. Aqui tem uma atividade, exercícios, né, para serem resolvidos. E aí a gente encontra também uma partezinha com um aprofundamento, tá? Então, é basicamente isso que nós vamos encontrar no nosso material impresso, que é a grande novidade desse ano. Eu vou agora deixar de compartilhar minha tela e vou pedir para a Mid continuar compartilhando os slides com a gente. E aí, seguindo, né, falando em aula prática de ciências da natureza e suas tecnologias, nós temos que pensar que uma aula prática, ela pode ser sim uma aula de experimentos em laboratório em sala de aula, mas ela também pode ser seminário, pequenas oficinas, pode ser resoluções de problemas, estudo de caso, na sala de aula invertida, construção de jogos temáticos, uso de simuladores, rotação por estação, por estações, tudo isso será uma aula prática, né? E essa aula prática, ela pode servir para abrir ou também para fechar algum assunto, tá bom? Passo a palavra. Então, vamos agora para o componente de ciências. Como é que ele ficou para o ano de 2025? Então, comecemos para a apresentação do sexto ano. Então, nos 2 primeiros bimestres, o foco é o eixo temático Terra e Universo, Matéria e Energia. Lá no terceiro bimestre, o foco é fazer a apresentação voltado para a biologia celular e a organização dos seres vivos. Então, dentro do terceiro bimestre, todo ele será abordado biologia celular e organização dos seres vivos. Então, nós já temos aí agora no quarto bimestre, uma reorganização quando a temática for trabalhada, fazendo, né, essa relação com sistemas do corpo. Então, nós tínhamos uma organização no ano de 2024 e agora para 2025 o bimestre vai ser focado em sistemas do corpo, porém a ênfase será para sistema locomotor e sistema nervoso. Então essa aí foi uma das novidades para o sexto ano. Quando nós falamos do sétimo ano, nós temos o tema central trabalhado aí dentro da sustentabilidade e da conscientização sobre meio ambiente. Então, no primeiro bimestre, nós vamos trabalhar com as habilidades ligadas à estrutura da Terra, à ocorrência de eventos naturais,
terminando com a influência das ações humanas sobre esses eventos. O segundo bimestre, continuamos ali com as máquinas simples e energia, sempre fazendo a relação, né, de queimas de combustíveis fósseis, o uso das energias renováveis. No terceiro bimestre, o foco é ligado à biodiversidade e traremos já a ideia da construção de saúde única. Por quê? Nós vamos estar fazendo um link já com o quarto bimestre, porque lá no quarto bimestre, os tópicos, né, estarão ali todos permeando os indicadores de saúde e prevenção, ok? No oitavo ano, o tema central é conscientização sobre saúde e vulnerabilidade. Então, o primeiro bimestre vai se iniciar com os tópicos relacionados à reprodução das plantas e dos animais. E aí, após a introdução desses conteúdos, aí sim, reprodução humana e o abuso de substâncias. E aí nós teremos um meio para conectar, um meio de ligação com todas essas questões de reprodução e saúde, porque faremos a tratativa de doenças crônicas não transmissíveis, como uma possibilidade de aprofundar os trabalhos quando a temática for corpo humano. Então, isso virá de forma bem expressiva no oitavo ano, essas doenças crônicas puxando, trazendo um gancho para que o professor tenha aí a possibilidade de trabalhar com todos os sistemas do corpo humano. E também pensando no projeto de vida dos nossos estudantes e a identificação de situações de vulnerabilidade. Terá um momento que o professor pode pensar, por exemplo, numa proposta, né, para os nossos estudantes de um projeto, e nós aqui na diretoria gostaríamos muito que vocês trouxessem para nós, olha, está acontecendo um projeto tal, feira de ciências, tudo que vocês planejam aí nas nossas escolas é extremamente importante compartilhar para que a gente possa aí distribuir as boas práticas que acontecem nas escolas, porque nós sabemos que vocês trabalham muito. E no terceiro bimestre, o foco volta-se então para a Terra e o universo, ali na representação dos modelos, na compreensão do desenvolvimento do pensamento científico, não é? E encerrando o oitavo ano, nós temos ali no quarto bimestre matéria e energia. No nono ano, manteve-se, né, a base que nós já estamos trabalhando há um tempo, mas nós temos que lembrar que o nono ano é aquele momento de transição dos nossos estudantes. Eles estão concluindo o ciclo, não é verdade? Então, nós temos aí um papel extremamente importante de instrumentalizar os nossos estudantes no que diz respeito à alfabetização científica, porque lá no ensino médio isso vem com força, não é? Vem aí de uma maneira muito expressiva. Então, no primeiro bimestre, o foco é trabalhar estrutura da matéria, abordando aí os assuntos ligados à informação científica e à interpretação dos modelos. No segundo bimestre, o foco é o trabalho com as habilidades ligadas à biologia molecular e também às questões da genética. O terceiro bimestre, o trabalho vai ser ligado à evolução e preservação da biodiversidade, com o objetivo de valorizar aí os conhecimentos intrínsecos, valorizar o currículo paulista, tudo aquilo que vem sendo abordado durante os nossos eixos temáticos. E, por fim, lá no quarto bimestre, encerra-se o ciclo trabalhando a astronomia e a física. Ok? Então, esse foi aí as novidades que aparecem no nosso componente maravilhoso de ciências, e a Camila vai trazer as novidades de biologia. Então, falando um pouquinho, né, da biologia, pensando aí nas temáticas da primeira e segunda série do ensino médio para o nosso componente, ele vem aí para a primeira série do ensino médio, matéria e energia, foco na dinâmica ambiental básica, metabolismo e metabolismo energético.
tecnologia e linguagens científicas, mudança ambiental e saúde, vida, terra e cosmos, origem da vida e evolução. Isso para a primeira série do ensino médio. Para a segunda série do ensino médio, temos matéria e energia, focado em impactos da intervenção humana, preservação e conservação, vida, terra e cosmos, agora pensando em biologia molecular e bases da biotecnologia, tecnologia e linguagem científica, conceituação em genética e variabilidade e diversidade. Pensando que quando a gente aborda esses temas, a gente tenta trazer os sistemas, né, para dentro dele. Então, falou de poluição sonora, tenta resgatar um pouquinho ali o sistema, né, falando um pouquinho da audição para os nossos estudantes. Então, toda vez que a gente abordar um tema que dê para trazer os sistemas, né, resgatar os sistemas que foram estudados lá em ciências, nos anos iniciais e finais, é de grande importância para o nosso ensino médio, pensando no nosso componente curricular biologia, tá bom? Uma visão geral aqui. Umas mudanças e caminhos para o ano de 2025 que a SEDUC traz, tá? Intensificar a abordagem dos temas a partir de situações e conhecimentos do aluno sobre o assunto, utilização das aulas práticas, tanto como início quanto para o fechamento de assunto, que a gente já até conversou um pouquinho ali antes, né, quando a gente falou de aulas práticas, reduzir as informações específicas e detalhistas, focando na importância e limitação de processos naturais e abordar os assuntos evitando o finalismo, tá bom? Tentar evitar esse finalismo que a gente põe aí nas aulas. Agora, depois de ter visto aí um pouquinho das mudanças de ciência, de ter caminhado aí nas nossas temáticas de biologia, eu vou compartilhar com vocês um vídeo pensando no plano de ação e planejamento ali para o plano de ensino e o plano das aulas, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um breve vídeo. Espera aí que eu acho que eu esqueci de habilitar o áudio para vocês, me desculpem, agora vai, pessoal, perdão. Para o planejamento de 2025, propomos uma abordagem colaborativa e estratégica para a construção do plano de ação. O processo inclui as seguintes etapas: 1. Análise dos indicadores de aprendizagem em revisar os dados de desempenho da escola para identificar as áreas que necessitam de mais atenção. 2. Levantamento das habilidades prioritárias, definir as habilidades que devem ser priorizadas, com base nos resultados da análise. 3. Conhecimento da escopo-sequência, estudar a escopo-sequência, garantindo a progressão contínua das habilidades e conteúdos ao longo dos anos. 4. Exploração dos materiais digitais, familiarizar-se com os materiais digitais disponíveis, entendendo como utilizá-los para enriquecer as aulas. 5. Construção do plano de ação e elaborar o plano com as habilidades prioritárias, objetivos de aprendizagem e forma de avaliação, que será entregue ao coordenador pedagógico. Essa estrutura visa um ensino mais alinhado, com foco no desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos. Agora eu vou pedir para a Mid continuar compartilhando os nossos slides. Bem, nós chegamos então em um momento de sistematização, em que, mais uma vez, nós olhamos para tantas temáticas importantes que precisam ser trabalhadas e que, de uma forma muito breve, nós trouxemos aqui nesse momento em que estivemos com vocês. Nós falamos da importância dessas premissas pedagógicas, falamos da tríade entre o material digital, o material impresso e o escopo sequência, no sentido de evidenciar de que nesse processo de mudança, de transformação,
nada disso pode ser deixado de lado. Nós precisamos fazer a articulação de todos esses materiais, porque eles apoiam todo o processo de ensino-aprendizagem que nós desenvolveremos com os nossos estudantes. Observamos também que no repositório é possível buscar esses materiais como uma fonte de consulta constante pelo caminho que nos foi aqui mostrado. Entendemos que isso precisa ser materializado no plano de aula, e aí para essa construção a gente tem que considerar, como trouxe o vídeo, né? Considerar os indicadores, considerar as habilidades já consolidadas, aquelas que nós precisamos investir, e tudo isso precisa ser pensado de maneira a que as nossas avaliações indiquem, né, o progresso dos nossos estudantes. Então, 2025 traz muitas mudanças, 2025 traz muitas novidades também, mas todo esse caminho precisa estar sempre articulado e dando sentido a todo o processo que nós construímos cotidianamente. Então, nós vamos caminhando aqui para o final, para o encerramento, agradecendo as minhas colegas pelas valiosas contribuições. Professores, obrigado pela atenção. Vocês agora têm aí um momento de mão na massa, de pensar no seu plano de aula, seu plano de ensino, guia de aprendizagem, mas o nosso desejo é que vocês tenham aí um ano cheio de muitas conquistas, que seja um ano maravilhoso para todos nós, e até a próxima!